Gente, boa noite a todos. Então nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, questão 620, Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Então quer dizer, antes da gente reencarnar, Roseli, será que na erraticidade, nossa preparação, a gente tinha uma melhor compreensão de Deus? E quando encarnamos, a gente tem uma compreensão diferente? E aí o que os Espíritos nos respondem é o seguinte: o Espírito compreende de acordo com seu grau de perfeição que tem atingido, e dele guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, ordinariamente, fazem com que o homem a esqueça. Então, se a gente quisesse fazer uma resposta do tipo sim ou não, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a ideia de Deus? Não, não compreende. Vai compreender de acordo com o grau de perfeição. Então, quando nós estamos, seja encarnados ou desencarnados, nós somos exatamente o mesmo espírito, as mesmas más tendências, as mesmas virtudes, os mesmos bons impulsos, as mesmas dificuldades. A grande diferença é, quando nós estamos na condição de desencarnados, nós vamos estar mais distantes daquilo que nos provoca, daquilo que nos apela, daquilo com que nos tenta. Quando a gente está distante de um problema, a gente fala assim: agora eu dou conta de enfrentar. Então, quando a gente está afastado daquela situação, que é a situação que faz com que a gente caia muitas vezes, a gente se fortalece. E quando a gente vai se deparar novamente com aquela situação, a gente está mais fortalecido. É igual aquela anedota do sujeito que tinha caído várias vezes uma casca de banana, e quando ele encontra aquela casca, ele fala assim: agora eu não vou cair. Não é? Quando a gente está distante do problema, ele se torna menor. Mas quando a gente está no calor da paixão, muitas vezes a gente se deixa levar pelos maus instintos. E aí os Espíritos fazem uma contraposição interessante, já dando a resposta para aquilo que muitas vezes a gente pergunta, né? Mas, meu Deus, se eu não tenho tanta lembrança, como é que eu fico aqui sem ser ajudado, né? Então, além das ajudas que nós recebemos com os nossos encarnados, aqueles que nos acolhem, aqueles que nos direcionam, aqueles que nos ajudam, nós também temos a nossa intuição, as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. Essa palavra intuição é uma palavra interessante, ela significa olhar para dentro. Quando a gente para e olha para dentro, desligando daquilo que é do mundo, né? Porque o mundo quer que a gente olhe para fora. E quando a gente para e olha para dentro, a gente se reconecta com esse Deus interno. E os maus instintos muitas vezes fazem com que a gente se esqueça disso tudo. Nós vivemos numa dualidade, né? Numa briga de intuição e maus instintos. E cabe a nós fazer a nossa escolha de para que lado que nós vamos. Vamos falar um pouquinho disso aqui, que é um negócio super interessante, que é o mito da parelha. Parelha é isso aqui, uma biga, né? Uma biga. Nós temos aqui um condutor, um cocheiro, né? E 2 cavalos. Esse é o mito da parelha. Esse mito ele foi desenvolvido, ele está num livrinho que Platão escreve, que ele fala o seguinte: existia um mundo, que era o mundo da divindade, e esse cocheiro, com 2 cavalos, ele vai tentar subir em direção a esse mundo. E muitas vezes, Roseli, quando ele está chegando para antever esse mundo tão mágico, tão maravilhoso, ele consegue ver com algum distanciamento as maravilhas. E ali ele tem noções de justiça, de bondade, de equilíbrio, de saúde, de harmonia. Quanto mais tempo, no mito de Platão, quanto mais tempo ele fica lá em cima, tendo contato com isso, mais ele se abastece, mais ele tem aprendidas essas noções, mais ele fica apaixonado, dona Neném.
com quanta beleza, com quanta harmonia, com quanta felicidade. Mas esse cocheiro, ele tem essa biga puxada por 2 cavalos. E aí Platão fala o seguinte: quando os 2 cavalos são 2 cavalos bons, ele consegue dominar os 2 cavalos com docilidade, com tranquilidade, e por muito tempo ele fica nesse mundo onde ele tem contato com essas grandes ideias. Quanto mais tempo ele ficar tendo contato com essas grandes ideias, mais equilibrado esse cocheiro vai estar. Mas ele fala que muitos de nós temos um cavalo que é mais dócil e um cavalo mais bruto. Lá na minha cidade falaram assim: um cavalo inteiro, um cavalo que não foi capado, um cavalo que é forte, que é indomável. E nas dificuldades, às vezes, de domar os 2 cavalos, esse cocheiro fica pouco tempo lá em cima, Vinícius, e acaba caindo. Então ele aproveita muito pouco essa ideia. Então, nós vemos que Platão está nos dizendo, muitos anos antes de Cristo, que nós temos um cavalo de intuição, um cavalo de maus instintos, um cavalo que nos leva para cima, um cavalo que às vezes nos leva para baixo. Como Emmanuel fala que nós temos 2 asas que vai nos elevar, né? Da sabedoria, do amor, né? Que, quando bem equilibradas, fazem com que a gente promova esse voo. E aí é interessante porque na abertura do Livro dos Espíritos, né, nos prolegômenos, que são as notas de introdução, a gente tem aqui, dentre os espíritos que assinam os prolegômenos, Platão. Então, quer dizer, o que Platão está dizendo com relação a esses 2 corcéis, a esses 2 cavalos, a esse mundo divino, esse mundo em que as grandes belezas estão disponíveis? É o que nós estamos falando hoje em dia, através do Espiritismo, é a mesma ideia. Quando a gente vem, então, para o Livro dos Espíritos, e vem para o Evangelho, na introdução do Evangelho, Kardec coloca para nós Sócrates e Platão como precursores de ideia cristã e de espiritismo, porque Jesus vem falar o reino de Deus, ele vem falar de soberanos, ele vem nos falar de é preciso que nasça da carne e do espírito para adentrar no reino de Deus. É a mesma ideia, a mesma filosofia, a mesma ideação que está sendo trabalhada e que havia sido difundida através da filosofia antes do Cristo nos trazer isso. Nós temos então, de um lado, os maus instintos, do outro lado nós temos a intuição. E aí, essa é uma fábula antiga de que esse cavalo, ele estava aqui dividido de um lado entre o feno, está dando uma microfonia aqui, Regina? De um lado aqui o feno e de outro lado aqui uma outra porção de alimento. E esse cavalo não sabe para que lado que vai. E aí dividido entre 2 tipos de oferta, 2 tipos de alimento, 2 tipos de apelo, 2 tipos de chamado, diz a lenda que ele acaba morrendo de indecisão. E aí a gente relembra aquele ditado antigo que fala assim: de pensar, morreu burro. Não é assim, Regina? De pensar, morreu burro, porque não decidiu. E muitas vezes nós estamos nessa situação aqui, né? Querendo servir a 2 senhores. Mas o Evangelho diz para nós que nós não podemos dar conta de servir a 2 senhores. Nós temos que decidir, afinal de contas, para que lado que nós vamos, né? E aí a gente se lembra então de Agostinho, que a Igreja Católica vai denominar como Santo Agostinho, que vai escrever para nós no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem dessa noite, que vai ser o mal e o remédio. A história de Agostinho é interessante porque ele é filho de um casal bem afortunado, muito rico. A mãe dele, Mônica, era uma senhora muito já devotada à Igreja Católica na época e desejava que o filho se convertesse ao cristianismo, mas por outro lado o pai dele era um pai que não era ligado à religião, pelo contrário, era ligado ao paganismo. Então ali ele fazia adoração a diferentes deuses. Já tinha uma diferença, um desnível ali de entendimento espiritual entre os 2 do casal ali.
E a influência desse pai era muito forte em cima desse filho, Agostinho, e Agostinho inicialmente então atende a esse apelo do mundo, a esses maus instintos aqui. E ele vai então procurar o que o mundo oferta de conhecimento, ele vai se transformar em um professor e vai se ligar ainda aos maus instintos, a diferentes excessos e abusos, e ele se envolve com diferentes mulheres, e tem um filho que ele não assume, o que para a mãe dele é motivo de muita tristeza, ela que passa uma vida, 30 anos, tentando fazer com que esse filho se converta. E é interessante porque às vezes a gente faz essa trajetória que ele fez, né? Busca o que o mundo tem, e depois, num momento de muito desespero, de vacilação, de indecisão, justamente essa indecisão aqui entre seguir a intuição e esses maus instintos, ele faz a opção dele de se converter ao cristianismo. É mais ou menos aquela mesma ideia de um ciclo que nós estamos vivenciando, né, Islete? De um filho pródigo que se afasta da casa de um pai generoso e abastado, querendo que esse pai lhe entregue a parte que lhe cabe de herança, e vai para o mundo para gastar a herança e se consumir. E a hora que ele se vê então se alimentando junto a animais, ele se lembra do pai e fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque nem os jornaleiros da casa do meu pai se alimentam em condições tão ruins quanto essas. E aí ele faz a trajetória de volta para casa. Então, a história conta para nós, Irlete, que eu esqueci de combinar com você, mas se não tiver, eu colo aqui. Você vai ter uma Bíblia para nós aí, Irlete, ou não? Se não tiver, eu colo do Google aqui agora. Ó. Tem não? Eu vou colar do Google aqui agora. A história conta que Agostinho, então, um dia que ele estava numa árvore, ele escreve num livro que se chama Confissões, que é a história dele, da conversão dele, né? É quase que o diário dele. É quase que a catarse dele, né? Nós temos um versículo que diz assim para nós: confessai-vos uns aos outros. Acho que é isso que ele faz, essa confissão dele, né? Nesse livro, Agostinho escreve essa frase aqui, que eu acho que é um primor, porque muitos de nós estamos nessa situação aqui ainda, né? Agostinho fala assim: Deus, dai-me continência e castidade, mas não agora. Quer dizer, a pessoa já sabe o que ela tem que fazer, mas o chamado do mundo é grande, né? Tinha uma música de axé dos anos 90, com uma cantora que chamava Sara Jane, e cantava assim: não sei se vou ou se fico. Eu costumo brincar que é o dilema de Sara Jane. Nós estamos ainda nesse dilema de não sei se eu vou ou se fico. A gente sabe que tem que mudar, que tem que se tornar continente para não se consumir pelos excessos, mas não agora. Quer dizer, nós ainda temos o gozo, o usufruto do que a matéria está nos tentando nesses nossos maus instintos. Mas então Agostinho, em um dia em que ele está ali chateado pelo falecimento do pai, ou de algumas perdas, do falecimento, do adoecimento desse filho, esse filho vai falecer posteriormente, ainda com ele encarnado. Ele diz que ele escuta uma voz dizendo para ele assim: pega e lê. E ele faz o que a gente faz na nossa casa, em que no auge do desespero, você pega um evangelho, você pega um livro dos Espíritos, uma das obras da codificação, uma das obras de Emmanuel, de Vinha de Luz, de Fonte Viva, de Palavras de Vida Eterna, e abre aleatoriamente a Bíblia. E quando ele abre, ele se depara com um trecho que está em Romanos 13:13. E aí ele lê assim, para ele mesmo, né? Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, que é o excesso da alimentação, né? Não em glutonarias, não em bebedeiras, não em impudícias, não em dissoluções, não em contendas, não em inveja. E ele que, no Livro dos Espíritos, na questão 919, vai comentar para nós o conhece-te a ti mesmo. Ele que já tinha feito essa trajetória de conhecer a ele mesmo, na hora que ele lê isso aqui, fala assim: isso é para mim. Isso é para mim.
Então, quando ele lê em Romanos, pedindo para que ele se afaste de glutonarias, de bebedeira, de impudícias, quer dizer, luxúria, de dissolução, de contenda, de inveja, ele escuta um chamado. Aquilo que é tão individual, tão íntimo, tão isolado para aquela pessoa. Joana fala assim, essa é a experiência religiosa, ninguém rouba isso da pessoa, ainda que ninguém acredite, fala assim, mas aconteceu comigo, tocou em mim, veio para mim, e aí ele faz essa história de conversão dele, né? Esse mesmo dilema, Paulo vai expressar para a gente quando ele fala assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas é o mal que eu não quero, esse eu faço. Quer dizer, a hora que esse homem velho se manifesta, apesar de ele estar tentando reescrever a nova história. Então somos nós que prometemos na espiritualidade fazer diferente, que prometemos para nós mesmos, que compromissamos com nós mesmos de agora sermos pessoas diferentes, vencendo os nossos maus instintos, e às vezes a gente se pega repetindo aquilo que a gente prometeu para a gente mesmo, que agora a gente ia se esforçar mais para não acontecer novamente. Nós que estamos então nessa encruzilhada, e algumas vezes fora dessa estrada, chega esse momento a gente fazer a escolha, mas isso é um momento de atitude que a gente escolhe para nós. Eu tenho 2 colegas que não são espíritas, convivo muito com os dois são de uma mesma religião que não é espírita, e os dois são muito diferentes. Uma pessoa é muito acolhedora, muito gentil, muito bacana, e o outro ele é raivoso, ele é nervoso, ele é irracível, ele chega às vezes num ponto de uma reunião pública ou numa reunião de WhatsApp, conseguir calar todo mundo, porque o tipo de resposta ruim que ele dá constrange, inibe, intimida as pessoas. E um dia eu fui conversar com ela, falei assim, vocês dois são muito diferentes e frequentam a mesma igreja, vocês estão estudando a mesma coisa, vocês estão lendo a mesma coisa, vocês estão sendo ensinados na mesma coisa e vocês são muito diferentes, o comportamento, como é que você me explica? E ela me fez uma resposta que depois eu fiquei pensativo. Ela me falou assim, eu escolhi ser dessa religião, eu me converti, eu não tinha essa religião, eu tive contato com alguém que foi para mim um exemplo, e que eu falei, isso é legal, é isso que eu quero para mim, e eu comecei a frequentar essas reuniões, e eu me converti para essa religião, eu escolhi ser dessa religião. Falei, e ele? Ele nasceu em uma família que todo mundo é dessa religião, ele não conhece outra, então talvez ele não tenha escolhido, ele não se converteu, Vinícius, não foi uma conversão, foi talvez uma conveniência, foi talvez uma tradição, foi talvez seguiu assim a água, mas não foi a verdadeira conversão, porque quando a gente faz a conversão, que é essa atitude aqui, a gente está disposto a passar por cima de o que nós temos sido, para a gente se tornar uma pessoa diferente, aquilo que nós podemos vir a ser. Então, quando esse cego Bartimeu, que está à margem da estrada, do lado de fora da estrada, como pedinte, cego, sem conseguir enxergar a luz, mas com os olhos espirituais voltados internamente, com essa intuição, ele percebe que esse Jesus está se aproximando com aqueles discípulos. Ele, apesar de cego para o mundo, mas com os olhos espirituais abertos, ele começa a gritar desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Quer dizer, enxerga no seu coração a minha miséria. E o barulho que ele faz é tão grande que ele começa a, entre aspas, incomodar as outras pessoas que se veem, assim, incomodadas com o barulho, com o chamado, com a insistência dele.
E ele repete isso tantas vezes que Jesus pede que ele seja então chamado. E quando ele é então convidado, nós que temos sido diariamente convidados a fazer esse movimento de sair da beira da estrada, de deixarmos de ser esses pedintes espirituais, né? De deixarmos de ser os cegos e que abramos os olhos para a espiritualidade. Ele abandona a capa, ele abandona as suas túnicas, ele se levanta, ele vai atrás de Jesus, que pergunta para ele: o que você quer? Essa pergunta é muito importante, porque no auge da maturidade é o que a espiritualidade pergunta para nós: o que você quer? O que você quer? E muitas vezes a nossa resposta é: eu não sei o que eu quero. Nós estamos ainda às vezes naquela posição ali de castidade e continência, mas não agora. Nós estamos ainda no vacilo, no meio da encruzilhada. Não sabemos se a gente quer ficar à margem da estrada ou na estrada. E ele tem a tranquilidade de saber o que ele quer. O que nós queremos? O que nós queremos? Nós queremos a cura do corpo? Curar o corpo? Como seu Marival fala, todos aqueles que Jesus curou, desencarnaram. Porque o que nos objetiva não é curar o nosso corpo, é o nosso espírito que deve ser depurado, não é? E quantos aqueles que Jesus não curou e que depois fizeram o processo de renovação espiritual? Então ele fala: Senhor, que eu veja. E Jesus, depositando as mãos aos olhos dele, que passa a enxergar, fala: tua fé te curou, tua fé. O remédio para os nossos males, já entrando aqui nessa segunda parte. O remédio para os nossos males, a nossa fé. Mas às vezes a nossa fé é tão pequena que a gente tem como limite do entendimento a nossa encarnação. E a gente quer que as coisas aconteçam da forma que a gente quer que aconteça. A gente quer... Tinha uma novela da Globo uns anos atrás, ela sofreu até um remake agora, que eu não sei se teve aquele mesmo personagem, que ele tinha engarrafado um diabinho e ele pedia as coisas para que o diabo fizesse o que ele... Na nossa imaturidade espiritual, nós queremos engarrafar esse gênio da lâmpada, engarrafar essa divindade para que ela faça o que a gente quer. Quando, na verdade, Jesus veio provar para nós, ao nos ensinar a sua oração, que seja feita a tua vontade. Não é o que eu quero, porque eu não sei o que eu quero. E muitas vezes o que eu quero não é o que eu preciso, o que eu quero não é o que eu mereço. O mal e o remédio. Então, entrando agora já nessa segunda parte, eu vou trazer para nós uma parte que eu gosto muito, que está aqui num livro que se chama Depois da Morte, de Leon Denis. Ele vem falar sobre mal e o remédio, e às vezes a gente, dentro do movimento espírita, às vezes a gente se depara com esse entendimento de está sofrendo porque está pagando, né? Está sofrendo porque fez alguma coisa equivocada na encarnação anterior, e não necessariamente essas coisas são assim, porque muitas vezes os males que a gente enfrenta hoje decorrem das nossas más condutas de hoje. Né? Uma pessoa que sofre um acidente de carro porque foi imprudente, porque acelerou ultrapassando o limite de velocidade, porque furou um sinal vermelho, porque estava alcoolizado, e que se envolve num acidente e fala: porque na outra encarnação... Não, gente. Os excessos foram nessa. Misturou bebida com direção, limite de velocidade ultrapassado, sinal vermelho que furou. Então, não tem nada a ver de encarnação anterior. Não está, entre aspas, espiando nada, não. Decorreu de uma imprevidência, de uma imprudência, de excessos de agora. Então, o Leon Denis vai falar: a pena de talião nada tem de absoluta. Talião é aquela pena de tal e qual, que já foi um avanço em relação àquela nossa noção de justiça, né? Porque anteriormente, quando não existia essa pena, o sujeito, muitos anos antes de Jesus, né, aquelas civilizações anteriores, se alguém roubasse um boi do meu rebanho, eu ia lá e acabava que era com o rebanho inteiro dele. Era desproporcional. E de repente,
a partir da lei de Talião, né, eles escrevem que eu só posso fazer com o outro aquilo que o outro me fez. Se ele me furou um olho, eu tinha direito de tirar um olho dele. Se quebrasse um dente, eu tinha direito de quebrar um dente dele. Olho por olho, dente por dente. Isso antes de Jesus, porque a noção de justiça depois de Jesus já é reconcilia-te com teu adversário enquanto é tempo. Se alguém te bater na face, oferece a outra. Não no sentido literal, né? Ninguém vai oferecer a cara para a gente se bater, mas no sentido de não alimente a contenda, não se indisponha, não irrite o outro, não seja responsável pelo desespero, pelo deslize, pelo crime do outro, né? Bom, então Leon Denis fala, a lei de Talião nada tem de absoluta, porque às vezes, então, como eu falei, né? Dentro do movimento a gente fala, está passando por isso, porque fez isso. Nada tem de absoluta, não é assim que funciona, porque a justiça de Deus não é exercida sem misericórdia. Nós temos muita misericórdia. Tem um companheiro que às vezes eu encontro com ele e falo assim, e aí, você está bem? Ele costuma, por hábito, responder assim, mais do que eu mereço. Olha que resposta sábia, né? Eu estou bem mais do que eu mereço. Realmente, se a gente fosse, entre aspas, pagar tudo que nós devemos, a nossa ficha corrida é impagável. Deus nos dá muito crédito e muita misericórdia. Por isso a lei de Talião nada tem de absoluta. E aí, Leon Denis fala assim para nós, ainda dentro de o mal e o remédio, né? O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhação. Eu acho essa frase fantástica. O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhação. E aí no final do parágrafo ele volta e fala assim, aí está a punição inevitável, o remédio que cura o mal na sua causa. Como é que nós vamos curar um orgulhoso, Mara? Ele só se cura a hora que acontece com ele uma humilhação tão grande que ele consegue sentir na própria pele aquele que infligiu para os outros. Aí que ele cai e percebe assim, agora eu entendo o que eu fazia para os outros. Então, o orgulhoso prepara para si um futuro de humilhação. E aí ele vai, ainda nessa linha, desenvolvendo esse raciocínio, ele fala o seguinte, o egoísta cria em torno de si o vazio, porque a pessoa é tão egoísta que ela vai se inviabilizando socialmente, ninguém quer conviver, até o momento que ele está num deserto. Tem uma música do Milton Nascimento que fala assim, depois de um certo tempo, olha o deserto que é todo seu, está sozinho. Ele optou, ele trilhou, ele plantou e ele está colhendo o deserto. Porque ele não foi solidário, não foi generoso, ele não foi tolerante, ele não foi caridoso para viver em sociedade, para tolerar o problema dos outros, assim como os outros têm tolerado suas dificuldades. E aí, ele vai mais adiante, ele fala assim, duras privações aguardam os sensuais. Então, nós que temos a nossa sensualidade, a nossa sensibilidade, a nossa sexualidade descontrolada, duras privações, porque é na privação que nós vamos nos ver livres do nosso excesso. E aí ele volta e fala, aí está a punição inevitável, o remédio que cura o mal na causa, sem que nenhum ser tenha que se constituir em carrasco de seus semelhantes. Nós não estamos aqui para infligir mal a ninguém, mas nós vamos colher necessariamente, de alguma forma, aquilo que nós temos plantado. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, falando então aqui em mal, né? Kardec fala assim para nós, é permitido ao espírito abrandar as suas provas? Quer dizer, se eu estiver passando por um mal, eu posso buscar o meu remédio? Eu posso me esforçar para encontrar a solução para aquele problema? E aí Kardec, fazendo o exercício da lógica, né? O Espiritismo, que é uma doutrina que
vai desenvolver as perguntas. Aliás, ele nasce a partir de perguntas, né? Nós estamos sempre querendo entender, perguntar, questionar. E se nós não entendermos, aí Erasto fala para nós assim no Livro dos Médiuns: é preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Porque se eu aceito uma mentira, eu construo um edifício em cima de uma base frágil e cai. Eu tenho que entender e eu tenho que aceitar. Então, Kardec fala o seguinte: eu posso procurar esse remédio? Aí ele faz a pergunta: ora, um homem que estiver afogando pode tentar se salvar? Claro! Quem estiver se afogando deve tentar se salvar. Alguém que estiver adoecido, que estiver com um espinho no próprio corpo, pode tentar tirar o espinho? Claro que pode. Claro que pode. Nós estamos aqui para isso. Aliás, ao longo do desenvolvimento que a sociedade, que a humanidade, né, vem passando, a cada problema nós enfrentamos e a gente avança. Acabamos de sair de uma pandemia aí, o mundo inteiro enclausurado, isolado, e em pouquíssimo tempo nós tínhamos ali, pelo esforço de uma ciência terrena, o desenvolvimento de uma vacina que permitiu que a gente saísse disso, que a gente sobrevivesse a isso. Existia então o mal e existia o esforço para buscar a cura. O grande problema é quando a gente busca essa solução e essa solução não é encontrada facilmente, porque nós precisamos enfrentar aquela situação. Então nós vamos entrar aqui hoje, já que nós fomos com bastante tempo, irmãos, nós vamos entrar aqui no capítulo 16, deixa eu ver se é 16 mesmo, de Os Missionários da Luz. É 12, mentira. Preparação de experiências. Capítulo 12. Nesse capítulo, André Luiz ele vai ser levado a uma sede de preparação de uma encarnação, onde ele vai conhecer Josino e Manassés. Então, Josino é o responsável pelo planejamento encarnatório. Nós que tivemos a nossa encarnação planejada. Então, esses dias a gente estava vendo ali no noticiário alguém que sofreu um crime fatal dentro de um aeroporto. Enquanto a gente às vezes se escandaliza, meu Deus do céu, como é que isso acontece? Depois a gente lembra, e ainda assim nós merecemos estar aqui, nesse local, nessa época, nesse país. Então, o que nós não fizemos para a gente ser colocado aqui, né? Que tipo de plantio que a gente não fez para que a gente estivesse aqui, para tentar fazer agora de uma forma diferente. Então, ao invés de tentar só criticar, vamos tentar fazer diferente para aproveitar a oportunidade. Então, André Luiz está ali com Josino, que é o responsável pelo setor do planejamento encarnatório, e se aproxima deles um espírito que se chama Manassés. E eles falam o seguinte: Manassés está aí nos últimos 15 anos trabalhando pesadamente aqui na colônia, e agora ele está se preparando para retornar à carne, a se reencarnar novamente. Então Manassés está naquele primeiro estágio ali que a gente estava falando, na questão dos 620, em que, desencarnado, compreende, distanciado das paixões, as suas necessidades. Compreende a lei de Deus, distanciado dos apelos da carne, e sabe as suas necessidades. E aí Manassés fala assim para ele: o problema do renascimento é difícil, exige coragem. E ele fala assim: é muito difícil vencer na experiência carnal em virtude do esquecimento que sobrevém à encarnação. Estava conversando com um colega meu que não é espírita, ele falando isso: mas se eu não lembro, como é que eu posso ser cobrado de uma coisa que eu não lembro? Então é Manassés dizendo aqui para Josino: o problema da encarnação, na visão de Manassés, é difícil porque eu não vou ter lembrança das coisas que eu fiz. E aí Josino vem dizer para ele justamente isso: seria muito mais difícil você triunfar se tivesse a lembrança, porque nós não lembramos boas coisas que nós temos feito, porque a nossa folha corrida é muito grande. Nós seríamos envergonhados de estar convivendo em família
com aqueles que nós agredimos, que nós desencaminhamos, que nós furtamos, para quem nós praticamos algum crime, né? Mas aí, ele, mais recomposto, prossegue o diálogo. E aí, Josino fala assim para Manassés: o mal e o remédio, hein, gente? Fala assim: te dou os parabéns por haver aceito a sugestão dos nossos amigos sobre o defeito na perna. Manassés vai nascer com um problema congênito de uma perna. E Josino está dando os parabéns para ele, porque ele aceitou isso. Planejamento encarnatório, Sandra, vai nascer com a perna com um problema, ele concordou e está de parabéns. E aí ele fala para ele: você lutará com muitas dificuldades, mas a resolução te fará bem. O mal e o remédio. Vai nascer com a perna ruim, mas esse é o remédio. Durante a encarnação, ele pode fazer cirurgia, usar tutor, vai internar lá na rede Sara, está valendo tudo. Com tranquilidade, com resignação, não é? Espiritual para cima, com otimismo, impedindo que isso derrube. Vamos ver aqui então, Josino, conversando com Manassés. Lutará com grandes dificuldades, mas a resolução lhe fará bem. E Manassés responde o seguinte: sim, eu preciso me defender contra certas tentações de natureza inferior, os maus instintos, questão 620 que nós tratamos hoje, né? Eu preciso me defender contra as tentações. Essa perna doente vai me auxiliar. Você vê o mal e o remédio. O remédio é a perna doente. A perna doente vai me auxiliar. Auxiliar com o quê? Quando a gente se faz essa pergunta, nós estamos olhando essa encarnação, né? Quando a gente olha para a espiritualidade, vai me auxiliar. Vai me dar boas preocupações. Eu preciso ocupar o meu tempo com boas preocupações. Vai me ser um antídoto contra a vaidade. Quantos aí que se perdem na vaidade? Então, vai ser um antídoto contra a vaidade. Um sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. A gente lembra lá a história mitológica do Narciso, que pulou no rio, apaixonado pela figura dele mesmo. Que se precipita, se cai. Então, a perna doente vai ser o remédio contra a devastação do amor próprio excessivo. E aí, mais à frente então, nós vamos ver uma outra aqui que é exatamente a mesma situação. Então, já que falta aqui 15 minutos, dá tempo de a gente explorar mais isso. Aí ele fala: muito bem, dá os parabéns para ele, e aí ele pergunta assim: e quanto tempo que eu vou ter nessa minha forma? Essa perna doente, beleza, aceitei. Quanto tempo? 70 anos. Uma encarnação programada em 70 anos. E o orientador fala para ele: você não me volte aqui antes de 70 anos, aproveite bem esse corpo, porque eu quero te esperar como um completista. Aí André Luiz fala assim: mas completista? O que é isso? É aquele que esteve no corpo e completou a programação, não antecipou o desencarne. Uma encarnação programada para 70 anos, mas se a gente pratica os excessos, se a gente se perde, se a gente se excede, acaba desencarnando antecipadamente, não completou o término da jornada. E aí André Luiz fica muito interessado nessa questão do completista, né? E fala assim para ele: você sabe, André Luiz, de algum completista que regressou para a crosta? Veio, concluiu a encarnação, teve a sua desencarnação, seu outro planejamento encarnatório, e depois volta, como alguém que triunfou, deu conta, lutou o bom combate, enfrentou suas dificuldades. E aí o orientador fala assim: claro, temos vários completistas. E aí essa passagem aqui eu acho muito interessante, que ele fala, André Luiz vai falar aquilo que às vezes a gente falaria na nossa infância espiritual. André Luiz fala assim: naturalmente, esse completista que vai voltar,
naturalmente, escolheu um organismo irrepreensível. Naturalmente escolheu o corpo perfeito. Não. Ele fala, nenhum dos que eu tenho visto partir daqui completistas, apesar de todos os seus méritos, escolheu uma forma irrepreensível. Por quê? Porque é assim que a gente se perde, na vaidade, no excesso. E aí ele fala assim, os próprios companheiros da crosta, ao reconhecê-los como missionários do bem numa forma irrepreensível, se incumbiriam de esmagar-lhes. Sabe aquela história, quando o menino entra na escola, e aí ele é um pouquinho, às vezes, mais adiantado, mais esforçado, ou ele é muito bom de bola, os colegas falam assim, ele vai ver que é bom para tosse. Então, quer dizer, o prego que aparece é o que vai ser o martelado. Então, é isso que ele está falando aqui. Esse espírito, ele vai procurar, muitas vezes, o anonimato. E ele fala isso aqui. Uma encarnação que seja vulgar, no sentido de não está na rede social, não tem 1 milhão de seguidores, está fazendo o que dá conta, a missão dele, a tarefa que lhe cabe, na sua dificuldade. E aí, avançando aqui já, que o tempo está nos esforçando, nós vamos ver aqui uma outra encarnação aqui sendo planejada, que é a encarnação de Anacleta. E aí ela também, ele fala para ela, você já recebeu os projetos da sua encarnação? Ela, já recebi. Também a dos meus filhos, né, que ela vai ser mãe novamente daqueles mesmos espíritos com que ela se comprometeu na encarnação anterior. Recebi meu planejamento e dos meus filhos também. E fala assim, e você está satisfeita? Muito! A justiça está cheia de misericórdia e eu continuo na condição de grande devedora. Então, olha, interessante, porque ao invés de falar assim, eu fiz por merecer, não, eu continuo sendo devedora porque muito me foi permitido. Mas aí, ele fala assim para ela, André Luiz, e há quantos anos você está programando essa sua encarnação? Ela fala, mais de 30. Então, essa programação. Mas ela faz um pedido para ele, que ela fala o seguinte, eu percebi que esse planejamento encarnatório que me foi feito aqui é de um corpo muito perfeito, e desse jeito eu posso me perder. Eu quero pedir que eu venha com um problema de tireoide, que eu preciso ter problema no meu corpo físico, para que eu não me perca, para que eu não me desvie do meu caminho. Então, muitas vezes isso que a gente chama de mal, a gente vai se ocupar disso que a gente chama de mal, para que seja o remédio espiritual que vai nos curar espiritualmente. Mas às vezes na nossa cegueira, na nossa limitação, a gente não reconhece que é isso que é bom para nós. Algumas condições que são tão disciplinadoras, né, para o espírito. Você pega aí uma criança de 5 anos de idade, desenvolve um diabetes tipo 1. Esse é o espírito que vai ter que desde sempre ser treinado para ser muito disciplinado. Não é, Roselino? A vida veio pedir para ele disciplina. Disciplina para se alimentar, para tomar medicação corretamente, fazer as glicemias dele. Quer dizer, é uma disciplina. Está colocado para ele, para a família, cercado de cuidados. Ele pode ter uma vida com algumas limitações, mas pedindo para ele, sobretudo, disciplina, sem excessos, porque os excessos são os que vão levá-lo a descompensar a sua doença. O mal e o remédio. O que ele fez, nós não sabemos, mas o que está proposto para ele? Eu estava conversando com uma senhora que estava passando por um problema importante, sério, e aí ela muito católica, né? E eu falei assim para ela, eu tenho aprendido dentro do Espiritismo que ao invés de ficar perguntando por quê, porque quando vem esse problema do mal, seja um mal físico, seja um mal espiritual, seja um mal na família, seja um mal
na sociedade, né? Quando a gente enfrenta isso, às vezes a gente fica se perguntando por quê. Mas enquanto a gente está nessa pergunta de porquê, muitas vezes esse nosso porquê não é um porquê de querer encontrar uma solução, mas é um porquê que se esvazia e não nos leva a enfrentar o problema. A gente fica sentado no porquê. E depois, quando a gente, dentro da doutrina, compreende um pouco, a gente começa a perguntar assim: eu posso sair dessa pergunta de porquê, que muitas vezes é uma pergunta egoísta, que a gente fala assim, mas por que eu? Por que comigo? Essa é uma pergunta egoísta, né? E a gente começa a se perguntar assim, mas por que não comigo? Por que pode com fulano de tal e não pode comigo? Aí ela me respondeu isso, Roseli. Ela falou assim, e eu tenho aprendido que ao invés de eu perguntar por quê, ou por que não comigo, eu tenho que perguntar para quê? Para quê? Para onde que eu estou sendo levado? Jesus, que é o bom pastor, que vai recolher aquela ovelha perdida, nós que temos sido, ao longo das nossas encarnações, essa ovelha perdida, nós estamos sendo levados para esse aprisco, às vezes, por esse problema. A Anacleta fala assim, eu fui advertida pelos benfeitores, no sentido de não me apresentar na terra dentro de linhas impecáveis para a forma física. O mal e o remédio. Quer dizer, se você chega lá impecável, você pode se distanciar do seu compromisso aqui, porque aí você vai ser assediada, você pode cair pela sedução, você pode cair pela vaidade. Então a forma de eu me precaver disso, eu preciso me afastar disso, e em razão disso, para que eu tenha mais chance de êxito, eu me proponho a ter um problema, aí ela fala da tireoide, que eu não tenha o corpo tão perfeitamente delineado. Você sabe que minha tarefa não será fácil. Eu preciso recuperar um patrimônio espiritual de grandes proporções. Eu preciso fugir de qualquer possibilidade de queda. E a perfeita harmonia física me perturbaria. Mas olha que espírito desenvolvido, evoluído, que tem um reconhecimento já de que vai me afastar do meu caminho, da minha fraqueza. E aí a gente lembra de um companheiro aqui, Sandra, que fala o seguinte, que compõe, que é músico, e falou assim, graças a Deus eu não fiz sucesso. Você imagina o que o sucesso do mundo, né, esse apelo do mundo, é capaz de fazer, de desviar, para afastar um espírito, às vezes, uma trajetória espiritual dele. Ele que às vezes tem esse dom, que tem essa facilidade, como disse o Marival, repetindo uma frase do Chico, de outras eras, nós já fomos tudo. E ele que pode ter feito sucesso, e sabe que o sucesso foi o motivo dele ter sido desviado do caminho dele. Agora, então, eu vou utilizar esse mesmo dom de uma outra forma, de um outro jeito. Menos mundo e mais tudo. Jesus fala o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas o que é esse tudo? Não é o tudo de matéria, porque matéria é nada. A gente desencarna, a gente não leva nada. A matéria é nada. A gente acabou de assistir aí um espírito desencarnado aqui na Argentina, com sucesso, um cantor, tudo, mas que tudo que é esse? É nada. Eu li um livro em que o sujeito, no fim da vida dele, rico, falou o seguinte, no fim das contas, eu só servi para ganhar dinheiro. E aí a gente relembra Fagner naquele poema dele, musicado da Cecília Meirelles, que ele fala assim, tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Buscar primeiro o reino de Deus, e tudo o mais o será dado por acréscimo. Mas que tudo que é esse? Muitas vezes esse tudo é o nada do mundo. O filho do homem não tem sequer uma pedra para fazer de travesseiro. Mas foi o mais pleno,
o mais rico que aqui já esteve. Então, já para os nossos encaminhamentos, nós vamos então estender nosso entendimento para além dessa encarnação, fazendo um entendimento espiritual do espírito que nós somos, né? Muitas vezes esse mal que exige que a gente se discipline, que corra atrás, que se empenhe, que a gente se levante, muitas vezes para superar essa dificuldade, e frequentemente a gente supera, mas se for uma dificuldade, entre aspas, não superável da forma que a gente gostaria, o que eu posso aprender com isso? Para onde que eu estou sendo levado? Ou mais, que tipo de impedimento que é esse que a vida me coloca, que na verdade não é um impedimento, é como se fosse o pastor direcionando a ovelha para de volta ao aprisco, onde ela vai ser novamente alimentada, cuidada, ter suas feridas pensadas. Como a gente ora quando faz o nosso Pai Nosso, seja feita a tua vontade e não a minha, porque nós não sabemos certamente o que é o melhor para nós. E Jesus, que está num outro plano, assistindo espiritualmente o que nos acontece, os perigos que nos aguardam na estrada, as tentações que nos aguardam, muitas vezes para nos privar de algo pior que pode nos acontecer, nos direciona para outros caminhos. Então, para encerrar, nós vamos de Paulinho da Viola, que fala que não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Quando a gente tem essa sabedoria de permitir que esse Deus nos apresente o caminho, a gente permite então que tranquilamente o barco da nossa vida, que tem Jesus na proa, caminhe por águas mais tranquilas, sendo navegado por esse mar de Deus. 20 horas. Obrigado.